Olá, segundo ano! Vamos iniciar nossa aula 18? Vamos preencher o cabeçalho da apostila. Coloque o nome da escola, o nome do professor, o nome do aluno e sua turma. E hoje vamos começar a aula com a Hora da História. E a história de hoje é Ponto de Vista. Hoje eu vim contar para vocês o conto Ponto de Vista, de José Anzanello Carrascosa. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro, quando de repente estourou a discussão. Ei, essa história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo. O certo seria: os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão, disse o ponto de exclamação. Viram como eu sou importante, disse a vírgula. Eu também. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando, comentou o travessão. E nós somos tão importantes quanto vocês. Tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes nesse diálogo, protestaram as aspas. O mesmo eu digo, apareço sempre antes das aspas e do travessão, comentou os 2 pontos. Estamos todos a serviço da boa escrita. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão, como agora, disse o ponto de exclamação. Às vezes podemos alterar todo o sentido de uma frase, ou dar margem para outras interpretações, disseram as reticências. É verdade, uma pontuação errada muda tudo, disse o ponto. Se eu aparecer depois da frase "a guerra começou", é apenas uma pergunta, certo? Disse o ponto de interrogação. Mas se eu aparecer no seu lugar, uma certeza, a guerra começou, disse o ponto de exclamação. Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Tem horas que, para evitar conflitos, não basta um ponto nem uma vírgula, é preciso os 2, disse o ponto e vírgula. E aí entro eu. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer paz, disse a vírgula. Então que nos usem direito, disse o ponto final, e pôs fim à discussão. Vocês gostaram desse conto? Agora eu vou apresentar para vocês os personagens. Ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula, travessão, 2 pontos, vírgula, aspas, reticências e ponto final. Gostaram dessa historinha sobre os sinais de pontuação? Então vamos começar nossa aula. Aula 18, português. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre a anedota. A anedota, também conhecida como piada, é uma história curta que tem como objetivo divertir o leitor ou o ouvinte. Geralmente, o riso é provocado por um final inesperado. Então vamos ler comigo agora uma anedota. A professora pergunta ao Joãozinho: arroz é com S ou com Z? O Joãozinho responde: aqui na escola eu não sei, professora, mas lá em casa é com feijão. Esse Joãozinho fazendo piada com a professora, hein? E você conhece alguma anedota? Alguma piada? Sim? Então agora que você já sabe o que é uma anedota, é hora de você contar uma anedota para os seus amigos, para a sua família, para a professora. Combinado? Vamos continuar então. Em tudo que lemos, além de letras, palavras, frases, símbolos e imagens, encontramos também os sinais de pontuação, que nos ajudam a mostrar nossos sentimentos por meio da escrita. Então, aí nós temos alguns sinais de pontuação. Primeiro, o ponto final. É usado para mostrar que terminou de escrever uma frase ou um pensamento. Exclamação. Usado quando se mostra sentimento de susto, alegria, grito, espanto. Interrogação. Usado quando se está escrevendo uma pergunta.
Vírgula, usada quando se dá uma pausa na fala durante a leitura. 2 pontos. Usado para avisar que uma personagem vai falar ou que vai se iniciar uma listagem. Travessão, usado no momento em que um personagem começa a falar. Reticências, usada quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. Então, temos aí o ponto final, o ponto de exclamação, interrogação, a vírgula, a reticências, travessão e os 2 pontos. Exercício 1. O exercício 1 está na página 1 da sua apostila. Com seu lápis amarelo, então pegue aí seu lápis de cor amarelo, pinte na anedota os sinais de pontuação. Então, nós temos aí a anedota da professora e do Joãozinho. O que você tem que fazer? Pintar de amarelo todos os sinais de pontuação. Nessa atividade, eu não vou ajudar, pois ela é muito fácil. Você tem que pintar aí o travessão, as aspas, o ponto de interrogação, os 2 pontos, a vírgula e o ponto de exclamação. Então, agora é com você. Pode pintar aí todos os sinais de pontuação. Vamos para o próximo exercício. Exercício 2. O exercício 2 está na página 2 da sua apostila. Agora, leia essas frases colocando a entonação correta. Siga os sinais de pontuação. Você sabia que os sinais de pontuação podem modificar o sentido de uma frase? Sim, e também eles indicam que devemos alterar a nossa entonação, a forma de ler. Nesse exercício, nós temos 3 vezes a mesma frase, mas observe, elas estão finalizadas com um ponto diferente. Então, vamos ver a diferença que isso causa na nossa frase. A primeira frase está finalizada com um pontinho final. João come arroz e feijão. É apenas uma afirmação. Já na segunda frase, nós temos o ponto de interrogação. Olha aqui o ponto de interrogação. Para que ele serve? Para fazer uma pergunta, um questionamento. Então, a nossa forma de ler essa frase tem que ser modificada. João come arroz e feijão? Estou fazendo uma pergunta. Estou questionando se ele come arroz e feijão. E na terceira frase, nós temos o ponto de exclamação. Também devemos mudar a entonação aí. João come arroz e feijão? Fiquei surpresa ao saber que João come arroz e feijão. Ou posso também ter ficado alegre. João come arroz e feijão. Olha a diferença que os sinais de pontuação podem fazer em uma frase. Por isso, sempre temos que usar os sinais de pontuação corretamente. Vamos continuar. Exercício 3. O exercício 3 está na página 2 da sua apostila. Inclua os sinais de pontuação. Então, aí nós temos o texto e nós temos que colocar os sinais de pontuação no local correto. Vamos lá, então? Joãozinho chega em casa e pergunta para a irmã. Essa primeira frase aí está indicando que logo embaixo vem uma fala. E antes da fala, o que colocamos? Os 2 pontos, isso mesmo. Aninha, o que falta para o mês de maio ser o maior? Não é uma fala? Em início de fala, colocamos o travessão. Além de ser uma fala, é uma pergunta, não é mesmo? E quando temos uma pergunta, com qual sinal de pontuação devemos finalizar? Com um ponto de interrogação, isso mesmo. E você vai continuar colocando sinais de pontuação aí nesse texto. Vamos ler o texto inteiro, então. Joãozinho chega em casa e pergunta para a irmã. Aninha, o que falta para o mês de maio ser o maior? Aninha responde. Olha só, está indicando a fala da Aninha logo ali embaixo. Como é que vou saber disso, João? Joãozinho logo diz. Falta a letra R. Horas. Vamos iniciar agora o estudo da letra cursiva. 4. Vamos recitar o alfabeto. Acompanhe colocando o dedinho. Contorne a letra cursiva com lápis de cor. Então, vamos lá. Vamos recitar o alfabeto com a professora. Letra A.
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, essa primeira parte, nós estávamos recitando o alfabeto, acompanhando o alfabeto em letra maiúscula. Agora, vamos para a letra minúscula. Vamos lá, coloque o dedinho aí na sua folhinha e acompanhe o alfabeto com a professora. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. E hoje vamos aprender mais uma base da letra cursiva minúscula. Temos também a base I. Para fazer a letra I, vamos subindo, volto pelo mesmo caminho e encontro a linha. Com a letra I, podemos fazer a letra Y. Com a letra I, podemos fazer a letra U. Com a letra I, podemos fazer a letra J. Com o movimento da letra I, podemos fazer a letra T. Com a letra I, podemos fazer a letra I. E por fim, temos a base das voltinhas. Na base das voltas, temos a letra M. 1, 2, 3 montanhas. Na base das voltas, temos a letra N. 1, 2 montanhas. Na base das voltas, temos a letra X. Vamos para um lado e depois para o outro. Na base das voltas, temos a letra P. Na base das voltas, temos a letra S. Na base das voltas, temos a letra Z. Na base das voltas, temos a letra V. Na base das voltas, temos a letra W. E na base das voltas, temos também a letra R. Agora é hora de treinar um pouquinho. Na página 3, temos aí o exercício 5. Percorra o caminho dos animais várias vezes usando os dedinhos. Depois trace o caminho usando lápis colorido. Observe sua mãozinha e só tire o lápis do papel quando terminar o percurso. Então, você vai iniciar aqui e levar o sapinho até a lagoa sem tirar o seu lápis da folha, combinado? Depois, você vai fazer o mesmo com a mosca, levá-la até o outro lado e depois com a abelhinha você vai fazer a mesma coisa. Mais um exercício, página 3. Vamos treinar a letrinha I. Vamos lá. Vai subindo, volta pelo mesmo caminho e encontrou a linha. E não se esqueça de pingar a letrinha I ao final, certo? Então, temos aqui a letrinha I. Você vai cobrir o pontilhado e depois vai fazer sozinho. Não se esqueça de deixar o lápis bem apontadinho. Vamos treinar também a letrinha U. Vai subindo, volta pelo mesmo caminho e mais uma vez, vai subindo e volta pelo mesmo caminho. Temos a letrinha U. Você vai fazer também cobrindo o pontilhado e depois vai fazer aqui sozinho. Na sequência, nós temos aí as vogais. Então, você vai fazer a letrinha A ondinha vai, volta pelo mesmo caminho, encontrou e desceu. A letrinha E, partindo da linha, vai subindo, passa para o outro lado, fez o cruzamento e desceu. A letrinha I, vai subindo, volta pelo mesmo caminho e encontrou a linha. A letra O,
Assim como a letrinha A, eu faço a ondinha, voltou e vou fazer o bonezinho da letrinha O. E a letrinha U, sobe e volta pelo mesmo caminho e repete o movimento. Já treinamos um pouquinho a letrinha cursiva, agora é hora de ortografia. Vamos conhecer melhor a família da letrinha C? Eu vim aqui para te contar a história da família da letrinha C. Era uma vez uma família que morava em cima de uma árvore. Era a família da letra C. O senhor C era muito comunicativo e vivia conversando por todos os lados. Dona Vogal era muito alegre e vivia cantarolando. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Senhor C e Dona Vogal tinham 5 filhos. A CA, o CE, a CI, o CO e a CU. Lá todos viviam felizes. A alegria reinava naquele lugar. Cada dia que passava, as crianças iam crescendo ainda mais. E de repente começaram a falar. Cá, co, cu. Opa, mas aonde estava CE e CI? Algo inesperado aconteceu. CE e CI eram muito levados. E de tanto fazer estripulias, acabaram caindo em uma lagoa que ficava perto da árvore. A temida Lagoa da Serpente. A família toda ficou apavorada, pois sabiam que quem se molhasse naquelas águas passariam a falar como a serpente. O senhor C criou coragem e foi até lá para buscar os danadinhos. Eles estavam bem, mas a partir daquele dia a família C ficou um pouquinho diferente, mas continuavam felizes. O senhor C, a dona Vogal e os seus 5 filhos, que agora se chamavam K, C, Si, Co, Cu. Você já aprendeu que a letrinha C faz o som K quando acompanha a vogal a vogal O e a vogal U. Mas quando a letrinha C acompanha as vogais E e I, o som modifica. Nós temos o som da serpente, assim como o som da letra S. Nós temos S. Então, vamos lá. Aqui temos a sílaba K, a sílaba CO e a sílaba CU. E temos também ao lado a sílaba C e a sílaba SI. Exercício 6. Observe esses desenhos e fale seus nomes prestando bastante atenção no som. Então, nós temos aí um cadeado e uma cenoura. Você percebeu que, apesar de começarem com a mesma letra, essas letras não têm o mesmo som? É o que a professora acabou de explicar. No cadeado, a letra C tem o som K. E na cenoura, a letra C tem o som S. Exercício 7. Procure no caça-palavras o nome de cada desenho abaixo. Então, pessoal, aí nós temos uma casa, um cinema, uma cera, curativo, camelo, circo, cuco, a cuca, capacete, cenoura, cebola, cogumelo, cesta e cegonha. Nós temos aí 14 palavrinhas e você tem que encontrar essas 14 palavrinhas aí. Eu vou ajudar apenas com uma. Olha lá a palavrinha cenoura. Você vai pintar assim como eu fiz com a cenoura, certo? Depois que você já encontrou as 14 palavrinhas, nós vamos para o próximo exercício. O que temos que fazer aí? Agora, copie as palavras no quadro abaixo, colocando-as de acordo com a sílaba de cada palavra. Então, nessa primeira coluna, nós temos a sílaba K, CO e CU. Todas essas sílabas têm o som K. Então, as palavrinhas que têm o som K, nós vamos colocar na primeira coluna. Na segunda coluna, nós temos o C e o Si. Essas duas sílabas têm o som S.
Então, todas as palavrinhas que você encontrou nesse caça-palavras, que possui o som S, do C e do Si, você vai colocar nessa outra coluna, certo? Vamos lá, então, vou dar um exemplo. Cenoura começa com C, o C e o E, e nós temos o sonzinho da serpente. Então, vamos colocar na segunda coluna. E casa, olha o som, casa. Nós temos o som do C e o A, formando a sílaba K. Então, eu coloco na primeira coluna. Você vai fazer isso com todas as palavrinhas, combinado? Próximo exercício. 9. O exercício 9 está na página 5 da sua apostila. Observe esses desenhos e fale seus nomes, prestando bastante atenção no som. Nós temos aqui a cadela e o queijo. Você percebeu que o som agora é o mesmo? Tanto em cadela nós temos o som K, quanto em queijo temos o som K também. Por que isso acontece? Vamos ver então. Aqui nós temos a boquinha da letra C e também do Q. Olha lá, com esse som K, nós temos a sílaba K, CO e CU. Mas, se o C com E é C e o C com I é Si, quem vai substituir eles quando nós precisarmos da sílaba Q e QI? Nós temos o Q, o U e o E, que formam a sílaba Q. E o Q, o U e o I, que formam a sílaba QI, certo? E não se esqueça, a letrinha Q nunca anda sozinha. Ela sempre vem acompanhada da letrinha U. Olha aqui, sempre, sempre, sempre. Então, vamos continuar. 10. Complete as palavras com C, Si, Que ou Ki. Nós temos aí a cenoura. Então, vamos colocar o C de cenoura. E você vai finalizar essa atividade colocando as sílabas que estão faltando, as sílabas faltosas, no esquimó, no morcego, na bacia, no cinto, no caqui, no mosquito, no esqueleto e no queijo, certo? Exercício 11. Cruzadinha. Nós temos aí uma cruzadinha com várias imagens. Nós temos um coati, um caqui, um coqueiro, um periquito, um esquilo, o número 4, um leque, um aquário, um quibe, o quilo e um quadro. Você vai colocar o nome de todas essas imagens aí na cruzadinha. Eu vou ajudar apenas com uma. Então, vamos lá. Coqueiro, co, co. Qual é a sílaba co? Olha o som. É o C e o O, isso mesmo. Co, quei. Qual é o que? Lembre-se, o que nunca vem sozinho. É o que, o U e o E e o I, coquei. Ro, ro. É o R e o O, isso mesmo. E você vai finalizar essa atividade. Então, vamos ver as tarefinhas de hoje. Tarefa número 1. A tarefa número 1 está na página 14 da apostila. Inclua os sinais de pontuação corretamente, assim como fizemos no exercício durante a aula. Exercício de tarefa número 2 está na página 14 da apostila. Caça-palavras com C e Q. Então, nesse caça-palavras, temos várias palavrinhas, todas elas com C ou Q. Temos o cordão, a cueca, taquara, quiabo, coati, cubo, cuia, camelo, caqui, oca, cacau, coati, cavalo, esqueleto, bilboquê, mandioca, vaqueiro, quilo, leque, canivete, coqueiro, isqueiro. Você vai encontrar todas essas palavrinhas aí no caça-palavras. E depois no caderno vai fazer duas listas. Uma lista com palavras com a letrinha C e outra com palavras que tem a letrinha Q. Copie as palavras conforme for encontrando elas aí no caça-palavras. E essa foi a nossa última tarefinha de hoje. Até a próxima aula!